uma estratégia. Ele correu na frente, antes que Jesus passasse por ali, por aquela figueira. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Zaqueu, ele correu na frente, antes que aquela multidão viesse com Jesus, e subiu em uma figueira brava, para ter a oportunidade de ver Jesus, e conhecer quem era Jesus, aquele homem muito falado, por muitas nações, por onde ele passava. Grandes milagres eram realizados em seu nome. Era um homem santo e justo. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus entrando em Jericó, Zaqueu ele corre e sobe na figueira. Quando Jesus ele chega a passar por ali, onde Zaqueu planejou se aproximar de Jesus, Jesus poderia ter passado direto, não é verdade? Porque a figueira ela era pequena e a figueira era muito coberta. Não era possível Jesus avistá-lo. Mas Jesus já sabia que nasceu o desejo do coração de Zaqueu em conhecê-lo. Aleluia. Nasceu a fé no coração de Zaqueu em chegar o dia de se aproximar de Jesus. E a palavra de Deus vai nos revelar, irmãos, que Jesus passando embaixo daquela figueira, antes que Zaqueu chegasse a ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. E Jesus olha para cima irmãos, e Jesus olha para cima daquela figueira e diz a Zaqueu: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje é lícito, hoje eu repousarei em tua casa. Aleluia. E a palavra de Deus, irmãos, vai nos revelar que Jesus falando isto, Zaqueu se apressa, Zaqueu fica feliz, porque Zaqueu era um homem muito chefe dos publicanos, cobradores de impostos, colocava preços a mais do que o que era para cobrar impostos daquela nação, e ele era mal visto, aleluia, por aquele pessoal, por aquela nação da cidade de Jericó. Então a palavra de Deus diz que Zaqueu ele se apressa a descer da figueira, ouvindo o chamado e obedecendo a ordem de Jesus. E quando Jesus diz: desce, Zaqueu, depressa, que hoje me convém repousar em tua casa. A palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer que aquela multidão que vinha acompanhando Jesus, naquele dia, elas começam a criticar, a murmurar, falando uns para os outros. Como é que o mestre, Jesus, um homem santo desse, repousar, se hospedar na casa de um homem desse, um homem que não é justo, um homem cobrador de impostos, um homem pecador, um homem arrogante? Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, chamando Zaqueu à sua presença, Jesus chamando Zaqueu à sua presença, ele desce da figueira. Quando ele desce da figueira, ele vem ao encontro de Jesus. E ele leva Jesus para se hospedar em sua casa. Aleluia. E a palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer que Zaqueu, chegando na casa de Jesus, com Jesus e aquela multidão, os convidados, os acompanhantes, os seguidores de Jesus, que ali vinham com eles, porque Zaqueu era um homem rico. Zaqueu, de tanto trabalhar para o Império Romano da época, Zaqueu ele constituiu, ele conseguiu muitas fortunas, muito dinheiro. Aleluia, Zaqueu era rico. Então a palavra de Deus diz que Zaqueu, levando Jesus para a sua casa, para se hospedar nela, com aquela multidão, Zaqueu prepara um banquete. Zaqueu ele prepara um banquete, irmãos, para Jesus e aquela multidão. E a palavra de Deus vai nos dizer
estando Jesus dialogando, estando Jesus conversando com Zaqueu, nasce o arrependimento do coração daquele homem. Nasce a vontade de Zaqueu se converter, ser um homem melhor, ser um homem mais justo para aquela nação que ele trabalhava. Porque ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos de cada um daquela cidade de Jericó. Aleluia! E ele é injusto, porque o preço era o ele colocava 5 acima do que era. Por isso ele era mal visto. Por isso, irmãos, muitos daquela cidade de Jericó não gostavam de Zaqueu. Quando Jesus disse, eu vou repousar em tua casa, eles murmuraram. Eles disseram, como mestre, como Jesus, homem santo desse, vai hospedar-se na casa de um pecador, de um homem desse, injusto, arrogante. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus ele não reparou para isso. Ele não chegou, porque Jesus poderia ter, como aqueles que vinham seguindo Jesus, não é verdade? Jesus poderia ter olhado para o pecado e para a vida de Zaqueu injusta que ele vinha levando antes de conhecer Jesus, antes de ter o desejo de chegar a um dia à presença de Jesus. E foi aquele dia que ele subiu naquela figueira e chegou Jesus embaixo dela e mandou ele descer. E ele é convidado para um banquete em sua casa por Zaqueu. Mas Jesus ele não olhou para a indiferença, para os pecados, para as coisas erradas que Zaqueu já tinha cometido. Zaqueu era considerado ladrão. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Zaqueu, na presença de Jesus, dialogando com Jesus, começa a se converter o seu coração a Jesus. Porque ele teve um encontro com Jesus. O homem que quando nós temos um encontro com Deus, tudo em nossa vida começa a mudar. Tudo em nossa vida começa a melhorar. Começa a passar o que nós achamos que está mal. É verdade? Aleluia. Para melhor. Porque Deus ele veio, irmãos, a este mundo. Jesus ele veio a este mundo para nos dar uma vida melhor. Para que quando nós conhecemos o Evangelho, que foi a ocasião de Zaqueu naquele dia. Naquele dia Zaqueu conheceu o Evangelho, conheceu o homem santo e justo, que era Jesus. E quando ele conheceu Jesus, porque ele pensou em si mesmo, eu não sou merecedor deste homem vinha repousar em minha casa. É verdade, irmão Zé Pereira? Porque ele era pecador, porque ele não era justo. Aleluia. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus ele não olhou para as coisas erradas que não era do agrado de Jesus, que Zaqueu já tinha feito em sua vida. E melhor ainda, Zaqueu quis ter um encontro com Jesus. E quando, a partir do momento que Zaqueu teve esse encontro com Jesus, Zaqueu começou a ter a sua vida mudada. O que estava no seu interior, perdão, irmãos, o que estava